Deixa, eu não salvei, mas Uhum. agora vai. Eu vou explicar para o pessoal. A Camila, ela é chefe de cozinha, ela é nutricionista, ela já morou fora um tempo. Então, conta pra gente aí como é que surgiu isso tudo. Então, eu sempre, desde criança, fui apaixonada pela comida, tudo que envolve a comida. Gosto muito de cozinhar, até mais do que comer. E então sempre busquei, sempre fui muito curiosa por esta área. E na hora de escolher o que eu iria estudar na faculdade, eu decidi pela nutrição, por ter mais essa pegada na época de dietas. Eu queria conhecer mais sobre isso, mas não entendia nada ainda. Aquela coisa de adolescente. E também era algo muito próximo à cozinha. Era o que a gente tinha aqui na época, então assim, já fui me identificando por isso. Fiz nutrição, mas ainda não foi suficiente para mim, então eu queria ir um pouco mais a fundo, porque eu entendi que a pessoa ela tinha que fazer a dieta dela, mas também ela tinha que aprender a cozinhar de alguma forma. E eu também tinha que conseguir executar alguma receita que pudesse passar para ela, porque ninguém consegue ficar vivendo de arroz e feijão para sempre. Apesar que o brasileiro ainda come bastante arroz e feijão, ainda bem. Mas eu queria alguma coisa nova, alguma coisa diferente, então só que nesse mesmo período eu queria também morar fora. Era um sonho meu. E pelas impossibilidades da época, eu não tive essa oportunidade, mas eu comecei a trabalhar também muito cedo para começar a juntar o meu dinheiro para poder viajar. Então, no primeiro ano que eu consegui ir, foi quando eu fui para a Inglaterra. Eu queria melhorar meu inglês, então morei lá um ano. Foi lá que eu tive o primeiro contato com uma gastronomia um pouco mais diferente. As fronteiras ainda não eram tão abertas em termos da gastronomia aqui no Brasil. Então, a única influência que a gente tinha mais aqui, principalmente na nossa área, era uma cozinha italiana, um pouquinho só da francesa. E olha lá, né? Porque a nossa culinária também é muito forte. Então, acaba não entrando muitas outras coisas. Mas lá eu vi que tinha um mundo diferente de alimentos, que tinha um mundo diferente de temperos. Foi lá que eu tive contato com a cozinha indiana, coisas assim que eu nem conseguia imaginar passar por aqui pelo Brasil. Foi aí onde me apaixonei pelas especiarias, onde tive contato com coisas inimagináveis que a gente tem no Brasil. Tá, então a gente tem muita especiaria, a gente tem muito tempero, a gente tem muita coisa fresca que a gente não usa. A gente só usa praticamente somente o alho e a cebola, né? E mal mal um urucum ali para dar aquela corzinha. Então, ir para a Inglaterra abriu minhas portas, apesar de que a gastronomia inglesa não é uma das melhores. Mas por esse intercâmbio cultural aí eu consegui ver bastante coisa. Depois de um tempo surgiu uma oportunidade para eu morar na Suíça. Foi onde eu fiquei a maior parte do meu tempo, que eu fiquei lá em torno de 4 a 5 anos. E trabalhando lá eu consegui fazer gastronomia. Então, abriu muitas portas, porque a Suíça é um país fechado. Eles falam muitas línguas, eles são muito qualificados. Então, quando você vai procurar um emprego, você vai procurar qualquer outra coisa para você fazer, você tem que falar as línguas oficiais, que é o alemão, o francês e o italiano. E se você falar o inglês, é um plus, que eles falam, mas não falam. E tem uma região, acho que é uma região lá perto da Itália, né, uma região montanhosa, que eles falam todo de romanesco, que é uma antiga língua romana. Então, eu não conseguia entrar nesse meio dessas pessoas, conseguir trabalhar com suíços por causa da trava da língua. E muito menos atuar em nutrição. Como é que eu ia atuar em nutrição lá, sendo que eu não podia nem conversar com eles? E o inglês que eu tinha aprendido na Inglaterra, que eu tinha aperfeiçoado na Inglaterra, não era suficiente para lá. Então, eu consegui uma uma escola internacional, onde eu consegui estudar gastronomia, consegui aprender um pouco do alemão e finalmente eu entrei para o mercado de trabalho numa cozinha. Aí foi a cozinha, foi a transformação da minha vida, onde eu realmente aprendi a hierarquia da cozinha, onde eu aprendi as técnicas culinárias, onde eu aprendi a trabalhar incansavelmente, dormir poucas horas, onde eu aprendi a tomar muito café. Então, foi aquele misto, né, de experiência, de cansaço, mas valeu muito a pena. Aí, tivemos a oportunidade de voltar para o Brasil, onde eu pude voltar para a nutrição, e aí que eu comecei a ter que linkar de qualquer jeito a gastronomia com a nutrição.
Foi aí que eu comecei a preparar algumas coisas, a trabalhar também como personal chefe, atender pessoas, treinar pessoas para que elas mesmas consigam preparar sua própria alimentação de casa. Então, foi muito bom esse intercâmbio, essa experiência que eu tive nesses lugares. E nesse meio tempo também, eu já estava com a minha primeira filha, na segunda filha, eu falei assim, gente, eu não posso parar, porque a maternidade, ela faz a gente escolher um pouco, né, assim, aonde que a gente vai mais para qual lado. Então, eu estava no momento de eu querer ser mãe, de querer ter mais uma filha, mas eu também não queria sair um pouco da minha área, e foi aí que eu decidi fazer um mestrado também, que eu conseguiria conciliar com as duas coisas, porque o mestrado, apesar que eu tenho que estar lá algumas aulas, algumas coisas eu conseguia fazer de casa, né, pelo menos nos primeiros 6 meses ali da maternidade, né, depois que nascer. E foi assim, então, fiz meu mestrado em tecnologia de alimentos, mestrado em nutrição e saúde, mas voltado também para a produção de alimentos mais naturais, com essa pegada, mais utilizando os recursos que a gente tem no Brasil. E agora, no momento, não agora no momento, mas em 2018 e 2019, eu tive um paciente muito crítico, onde ele, até hoje, assim, ele sofre muito com o intestino dele, ele tem muitos episódios de diarreias, ele tem muitos episódios de sintomas gastrointestinais, que era uma coisa muito nova para mim, porque em 2004 e 2008, quando eu me formei, a gente não tinha nenhum contato sobre o intestino na faculdade, tá? Então, quando esse paciente chegou até mim, eu fiquei meio que perdida. Eu falei assim, aonde é que está acontecendo? O que está acontecendo isso daqui tudo? Onde é que eu acho isso, essa solução? E foi aí que eu comecei a estudar e eu vi que não tinha nada. Né? Nos tratados de nutrição, nos tratados, não sei lá das quantas. E aquilo foi me incomodando de uma tal forma, porque para mim eu não podia deixar o paciente daquele jeito. Então foi aí que eu comecei a pesquisar a fundo. Só que aí quando você começa a pesquisar sobre o intestino, você começa a ver que ele está todo interligado. Então tudo começa no intestino. Foi aí que eu comecei a conhecer profissionais que eram mais envolvidos nessa área. Eu comecei a ver como que a alimentação está muito envolvida com todo o trato gastrointestinal, com certeza, né? Porque a primeira via que a gente tem do lado externo é pela boca, então tudo que vem de fora a gente vai absorver de alguma forma ou não. Então, foi um divisor de águas para mim esse paciente. Foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Foi aí que comecei também a largar um pouco de mão das diretrizes tradicionais e comecei a sair um pouco do fora da caixinha e comecei a perceber que nem tudo era para todo mundo. Pronto. Então, essas antigas recomendações nutricionais de 60% de carboidrato, que chega a ser 300 gramas de carboidrato, 0,5, 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Então, isso é praticamente para atleta, né, para as pessoas super saudáveis. Mas quem é que está saudável hoje em dia? Não é todo mundo sedentário, ninguém faz atividade física, todo mundo come industrializado e ninguém cuida do estresse. Não é? Então... Eu costumo dizer que algum grau de desbiose todos nós temos, né? Porque sim, nessa sociedade moderna aí é praticamente impossível não ter um pouquinho de alteração no eixo HPA, que está completamente relacionado ao eixo intestino-cérebro, né? Uhum. Sua história é muito top. E essa juntar a nutrição com a cozinha, eu acho que foi um gol de placa, né? Vamos falar assim, porque realmente é ali que a alquimia acontece, né? É ali que a gente consegue pôr sabores, cores, fazer a mistura ali que vai compor a mesa dessa pessoa aí e fazer com que ela tenha aderência, né? Porque se simplesmente pôr um papel na mão da pessoa ou tirar da gaveta alguma coisa pronta e realmente essa nova nutrição que está vindo aí, né? Que você até foi o primeiro tema que a gente escolheu, né? O que seria nova nutrição?
do seu ponto de vista? Então, para mim, a nova nutrição, ainda temos muitos preconceitos a serem quebrados, principalmente por profissionais que estão há mais tempo. É mais um quesito de entender a individualidade da pessoa, entender que as recomendações nutricionais foram feitas para grupos de pessoas, que eles tiraram uma média ali, e essa média só pega essas pessoas que estão saudáveis, então a curva aqui, que começa a inclinar, essas pessoas aqui, elas vão ficar de fora. Né? Então, a gente tem, quando a pessoa vem doente para a gente, normalmente ela está nessa base aqui, ela não está no ponto da curva, na verdade. Então, a gente tem que conseguir tratar essas pessoas que não se encaixam essas antigas recomendações nutricionais que servem para um grupo de pessoas, mas não servem para a maioria da população que está doente hoje em dia. Então, você estudar um pouco mais a individualidade de cada pessoa, começar a ter as suas próprias recomendações de acordo com a doença dela, você vai fazer muita diferença na qualidade de vida desse paciente. Verdade. E aproveitando aí o seu lado chefe da coisa, quando a pessoa embarca aí nas low carb da vida, nessas dietas, e começa a fazer muita receitinha, que são algumas receitinhas que tem muitos adoçantes, xilitol, às vezes em termo calórico tá alta a caloria ali e ela acha que pode abusar. Como é que você vê essas receitinhas aí? Então, eu já peguei muitos pacientes que chegaram para mim assim, eu sou adepta a low carb e sou adepta a jejum intermitente, mas aí na hora que a gente faz a anamnese da pessoa, o low carb dela era presunto, teoricamente a low carb são salsichas, são embutidos, é um excesso de proteína. Então, a low carb não é isso. A low carb, ela é o quê? Ela é uma dieta com baixa quantidade de amidos, com uma quantidade interessante aí de vegetais que façam que você tenha uma saciedade e de gorduras boas e de proteínas boas. Mas isso não significa que você vai ter que ficar comendo uma quantidade exagerada de carne. Que daí, essa quantidade exagerada de carne, que também já veio vários pacientes até mim, que começam a ter uma desbiose, que começam a ter um refluxo, que começam a ter aqueles gases muito mais fortes, e as pessoas às vezes não entendem, estou comendo tão saudável e não estou melhorando, às vezes até piora, às vezes as pessoas falam assim, eu piorei muito com a low carb, eu fiquei constipada, eu fiquei inchada, e eu fiquei com muito mau hálito, porque não teve um guia certo, né, de comer a quantidade que se deve comer, e também não priorizaram os alimentos naturais. Se entupiram de receitinhas, cheio de xilitol, que causa mais estufamento, se entupiram aí também de oleaginosas, que é uma bomba calórica, apesar de muito nutritivo, porém é uma quantidade reduzida que a gente tem que comer. E isso que vai, não é? Então, assim, só para o pessoal entender também, tudo é uma questão de digestibilidade. E se meu terreno biológico está péssimo, se eu tenho um biofilme ali atrapalhando a interface nutriente, enzimas, tem uma camada ali de biofilme bacteriano que não deixa isso contato. Aí você exagera na proteína, você já não está absorvendo legal. Seu estômago não está com acidez legal, as enzimas digestivas não estão entrando em contato com aquilo ali. Vai sobrar para quem? Para as bactérias. Aí você vai tentar, vai começar a produzir aquelas tricinas cadaverinas. Então, o que a Camila quer dizer para vocês é assim, não é que a carne é ruim, não é que... Mas naquele momento você não está preparado para isso. Então, para você... uma low carb, uma carnívora que seja, ou qualquer outra dieta dessa, não vai ser benéfica, né? Com certeza. Eu falo isso por experiência própria, porque antes, quando eu estava mudando meu pensamento em relação à nutrição, eu resolvi testar a low carb. E vamos ver qual é dessa dieta. Então, eu quis testar em mim. Então, na primeira semana da low carb, a gente tem aquela moleza, aquela fraqueza, mas depois eu comecei a perceber que a low carb estava me fazendo muito bem. É uma low carb bem feita, com muitos vegetais de baixo amido, quantidades moderadas de carne e gordura boa.
E eu comecei a não ter mais aquele sono depois do almoço, que é muito característico de pessoas sensíveis aí à glicose. E eu sempre tive uma hipoglicemia leve, que não era diagnosticado nos exames, mas eu sentia sempre moleza ao acordar, sensação de desmaio, não poderia sair de casa sem café da manhã. Então, sempre me entupia de mais carboidrato ainda para me manter ativa. Quando eu tirei, eu senti muito essa moleza, essa fraqueza, mas depois de uns 15 dias, eu me senti outra pessoa, com muito mais disposição. Foi aí que eu comecei a entender que realmente a gente não precisa dessa quantidade exagerada de carboidratos. Chega a ser pelo menos 300 gramas de carboidrato por dia, ou 60% das suas necessidades energéticas, que é uma quantidade absurda para muitas pessoas. Então, me adaptei muito bem e sigo até essa dieta até hoje. Até hoje eu não consegui mais voltar para aquele hábito anterior. Só que teve um momento que eu tinha emagrecido bastante, eu estava indo muito à academia, eu estava aquela garota fitness. E eu queria secar mais ainda. Então, o que eu fiz? Eu fiz a dieta cetogênica. Tirei tudo que tinha que imaginar, então praticamente era só carne e gordura, né? Carnes assim, brancas, peixes, o que fosse de proteína, ovos e abacate, sementes. E foi aí que foi um boom no meu intestino. Tive um refluxo fortíssimo, tive uma dor abdominal incrível, quase fui parar no hospital. E não emagreci nada. Então, assim, foi tanto problema, em apenas 15 dias, eu fui forçando aquela situação, porque eu queria chegar onde todo mundo estava chegando. Que as pessoas não falam, faça cetogênica que você vai ver o que é a cetose, que você vai ter muito mais energia. Só que eu tive mais energia, sim, eu fiquei mais ativa. Só que a dor minha do estômago, meu intestino, foi a pior coisa que eu senti na vida. Então eu falei assim, olha, nem tudo é para todo mundo. Temos que ter um equilíbrio aí. Talvez funcione para um, não funciona para outros. E o meu equilíbrio foi esse, uma dieta moderada, mediterrânea, de nanocarb. Isso. O pessoal tem que entender, Camila, que até dentro da comida de verdade e dentro de uma alimentação saudável, dependendo da patologia que você tiver, por exemplo, intestino irritável, os FODMAPs ali da comida de verdade, vão pôr para algumas pessoas, pedir para ter problema intestinal. Então, até a gente tem que não seguir dieta da moda, procurar um bom profissional, tá? Ok, um profissional da linha funcional, que vai adequar a sua individualidade àquilo ali. E como falar muito isso também, que hoje em dia a gente tem a nutrigenômica, que está em ascensão aí, e que mostra, tem pacientes que eram veganos e não se sentia bem, tinha barriga distendida, não se sentia saudável. Fiz o teste genético, mostrou lá que tem alguns polimorfismos ali que ela não se daria bem com alguns vegetais mesmo. E pode fazer essa sintonia fina e o inverso também verdadeiro. Aquele que seguiu a moda do carnivorismo porque viu o outro fazendo e que não se deu bem também, porque realmente ele tem um polimorfismo, que a digestão dele para carnes não vai ser legal. Então, é o que você disse, é individualidade. Nem tudo é para todo mundo. E, igual a Camila falou, nós temos na nossa caixa de ferramentas várias ferramentas diferentes para adequar a sua individualidade. Então, exatamente. É isso que é legal, né, vamos dizer, nessa nova nutrição, nessa nova medicina. Com certeza. E falando dessa individualidade, e até na comida de verdade, tem os food maps, que é o primeiro que a gente tenta desmitificar, tentar deixar ele mais claro, ver se a pessoa tem alguma intolerância ou não. Mas às vezes a gente passa testando esse paciente quase 3 meses para saber qual grupo ele tem mais sensibilidade. Às vezes nem é food maps, às vezes é algum problema que ele tem ali com os alimentos que tem alta histamina. São alguns alimentos que são altos também em oxalato, que faz com que ele tenha alguma reação. Então, a individualidade da comida de verdade também é bem única para cada indivíduo. Verdade. E dentre as patologias
Você tem o Cocosito aí atrás. Você também fez modulação intestinal do Murilo, né? Tô no meio do curso, tô fazendo. Pronto, somos todos pupilos do professor Murilo Pereira, né? Com certeza, pai de todos. E essa questão aí das dietas relacionadas ao intestino, a Baltieri, por exemplo, está falando que a maioria não sabe o que é uma doença celíaca, e realmente Uhum. que você não pode passar num corredor que tem produto com glúten, que você pode ter até um choque anafilático, dependendo do caso, Sim. né, de tão intenso que é. E Uhum. isso que você falou aí das dietas específicas para cada tipo de doença, né? Tem que pensar assim, fora a doença celíaca, que realmente é uma pessoa que não pode nunca entrar em contato com o glúten, as outras doenças, às vezes, são uma sensibilização, que Uhum. a partir que você desinflama aquele terreno biológico, a pessoa até tolera entrar em contato com certos alimentos. Por isso que, por exemplo, low food maps, não tem como você viver a vida inteira numa dieta low food maps. É incompatível com a... É compatível. Também você acaba desnutrindo a pessoa se manter ela durante muito tempo numa dieta muito restritiva, independente se é food map ou não. Verdade. Então, tem que pensar que aquilo é por um tempo determinado e que isso é uma estratégia que eu vou tirar por um momento, mas eu tenho que ir reintroduzindo item por item para que eu veja qual causou mais sensibilidade, e nisso a gente já está tratando terreno biológico junto, tudo. E tá aí a importância de uma ótima nutricionista ao meu lado. Eu, como médico, eu não prescrevo dieta, grama por dia, divisão, cardápio, isso eu deixo para minha Nutri. O que eu vou falar para minha Nutri, acho que é intestino irritável, eu estou pensando numa estratégia low food maps, eu estou pensando nisso, naquilo, e está sempre conversando, né, Camila? Sempre para adequar o melhor para esse paciente. Com certeza, quando chega um paciente que ele é bem direcionado por um bom médico, que tem esse olhar funcional, que consegue ter um olhar mais clínico de todo o paciente, com certeza a conduta nutricional ela vai ser muito mais eficaz. Porque às vezes chega muito paciente, por exemplo, essa semana, para mim, semana passada, chegou um paciente que ele fez vários, ele foi no gastro, fez alguns exames, só fez uma tomografia e o médico falou assim para ele, nossa, não tem nada, pode ir embora. Só que quando ele chegou para mim, ele já tem histórico de câncer nos rins, já tem histórico de câncer na tireoide, do lado da tireoide, não chegou a atacar muito a tireoide, não. E eu fiquei encucada que nunca na vida dele ele tinha feito nenhuma endoscopia. E aquilo foi me gerando meio que uma revolta. Então eu falei assim, vamos fazer uma coisa? Eu senti também uma litose diferente nele. Aí ele tava com máscara e tudo, e tava com uma litose um pouco diferente. Então eu falei assim, tem coisa aí. E quando eu pedi ele para ir para um outro gastro, para ele fazer os exames, chegando lá, o gastro falou assim, você passou por um gastro? Aí ele falou assim, passei. Mas vamos fazer os exames então. Aí pedi endoscopia. Quando ele pediu endoscopia, estava lá. H. pylori positivo, refluxo, gastrite. Então, era uma coisa simples de ser diagnosticada, a gente nem precisa ir muito além, era simplesmente ele pedir uma endoscopia que ele nunca tinha feito na vida dele. Então, assim, eu, como nutricionista, tive que indicar ele, pedir ele para ele ir num outro gastro, para ele conseguir ter um outro diagnóstico, para eu conseguir ter uma conduta melhor para ele. Então, é uma importância muito grande de ter essa combinação de médico e nutrição, um médico funcional que consiga passar um diagnóstico mais preciso para a gente. Exato. E muitas vezes, Camila, essa questão do refluxo é interessante, que muitas vezes está relacionado mais à digestibilidade. Às vezes, a pressão abdominal aumenta tanto por conta aí de gases, de incômodos, que empurra tudo para cima. Aí a pessoa, questão de adequação de horário de se alimentar também, tem pessoas que não podem se alimentar à noite, vai dar problema, e na faculdade acaba
aprendendo, né, que tem que ter a janta, a ceia, que é obrigatório. 7 refeições por dia, picadinhos. E para aquela pessoa isso aí vai ser um veneno. Com certeza. Vai pular de profissional em profissional e não vai resolver. Exato. Jejum, na minha época, em 2018, era praticamente demonizado. Né? Nunca deixe o seu paciente em jejum, ele vai entrar em catabolismo, ele vai ter picos de hipoglicemia. Lógico que ele vai ter picos de hipoglicemia. Com uma dieta de 300 gramas de carboidrato, ele vai passar mal com certeza. Então, pequenas adequações, a gente nem precisa ir muito longe, não, gente. É só tirar uma coisinha, colocar outra coisinha, aumentar pequenas porções que você vai ter outra qualidade de vida. Não é? E tem pessoas que já estão adaptadas a vida toda a fazerem jejum, sem prejuízos na saúde. Então, para que a gente vai forçar ela a comer uma coisa que ela não precisa? Verdade. E as pessoas que realmente entram na comida de verdade, né, começa a entender um pouquinho do seu target proteico, que você chegou ali e acabou a fome. Então você começa a ver o que é a fome verdadeira, o que é a fome emocional. Então é bonito, é uma adequação interessante, né, Camila? Com certeza. Ele voltou. E dos temas que a gente escolheu, acho que a gente pincelou bem, né? 1, 2 e 3. Você tem mais alguma coisa? Lembra que a gente esqueceu de falar desses 3 temas? Como? Alguma coisa que talvez passou batido nesses 3 primeiros temas? Não, tem o 4º tema também, né, que é a gastronomia e as doenças intestinais. Esse eu tenho muito interesse, porque nas 2 coisas, né? Então me conta, como é que a gastronomia pode ajudar aí nas doenças gastrointestinais? Então, a gastronomia nada mais é do que uma arte de transformar um alimento in natura em um alimento transformado aí que vai agradar tanto o paladar, tanto os olhos, tanto o sabor, tanto aquela sensação que você vai ter ali a comer. Porque comer não é simplesmente um ato de ingerir calorias, né? Tem toda uma socialização. E quando as pessoas fazem dieta, normalmente elas tendem a diminuir sua socialização, porque não vão encontrar o que comer. Elas começam a ficar enjoadas daquela rotina, porque a variedade ali de alimentos está muito restrita, porque ela não muda. Então, por exemplo, quem faz muita musculação, qual que é a dieta clássica deles? Batata doce e frango desfiado. Né? Quando não é frango desfiado, é aquele ovo cozido horroroso. Então, se você pegar essa batata doce, bater ela com ovo, ela já vai virar colocar um pouquinho de fermento, ela já vai virar uma tortinha, ela já vai virar uma panqueca, que já é outra refeição. Se você pega essa batata doce e mistura ela com frango desfiado, mistura todinha, faz no formato de uma coxinha, ela já é uma coxinha. Então, você é usar a criatividade para transformar o alimento que você tem acesso. Se você pega um chuchu que não tem gosto de nada, coloca um pouquinho de gorgonzola, não estou falando para colocar 100, 200 gramas de gorgonzola, estou falando para colocar 50 gramas de gorgonzola. Colocar ele bem temperadinho ali, você vai fazer um creme de gorgonzola muito saboroso. E com baixíssima quantidade de carboidratos. Você não precisa se entupir de batata durante a noite, por exemplo. Mas você vai fazer uma pizza. Você precisa comer a pizza com massa de trigo? Você pode fazer a massa, ela sendo a massa fit, com aveia. Se não tolerar a aveia, você pode fazer com farinha de arroz. Se não puder comer o carboidrato, você pode fazer com farinha de amêndoa. E se tiver com uma dieta que não pode nada disso, você pode com brócolis. Então, assim, tem como fazer muita coisa. Ainda tem a massa carnívora também, né? Que o pessoal faz com frango. E ovo. Não é? Que você bate o frango lá moído, bem esfarelado, bate com bastante ovo, espalha ele na frigideira, que vai virar uma pizza low carb carnívora, né? Que você coloca só o queijo em cima. Então, pronto. Usando a criatividade, tudo é possível, né? Com certeza. Aí você não pode, por exemplo, comer o alho e a cebola, que é tão normal no nosso dia a dia. O que a gente faz? Tempera o nosso azeite com lasquinhas de alho, para que os food maps ali não consigam ser transferidos totalmente para o azeite, mas que a gente consiga aquele sabor, aquele cheirinho do alho para conseguir temperar a nossa comida. Então, às vezes, está restrito a algumas coisas, mas nós temos algumas possibilidades de deixar a comida ainda saborosa. Então, aqueles
azeites saborizados, então dependendo da tolerância individual, eu consigo passar para o paciente que tenha restrição a FoodMaps, então. Então, dificilmente o paciente ele vai ter algum problema com azeite saborizado. Dificilmente. Tá? Mas você também você pode utilizar aí esse azeite com ervinhas desidratadas, bem concentrado com bastante, para conseguir transferir mais esses compostos aromáticos, que normalmente eles são carreados por óleo, normalmente não são por água, são por óleo. Então, fazendo com que esse azeite consiga temperar mais a comida. Excelente. Às vezes a pessoa não fica assim, macarrão, o que a gente faz? Coloca lá 20, 30 gramas de macarrão, que é quase nada, mas coloca muita cenoura em formato de espaguete, junto com a abobrinha espaguete, e faz aquela macarronada toda misturada, que vai baixar muita quantidade de carboidrato, e ela ainda vai ficar um pouco mais satisfeita, porque aí a gente vai estar ainda entregando fibras e mais vitaminas para essa pessoa. Maravilha, só de top, é top. Isso. Me conta uma coisa, eu sempre peço para os meus convidados, tá? Livros que mudaram sua vida, pode ser da fora da... Se tiver algum de gastronomia, se tiver algum de nutrição, algum de medicina funcional, conta tudo. Então, um livro básico de cozinha que a pessoa assim, tem que saber do A a Z, praticamente a Bíblia da cozinha, é esse daqui, o Chefe Profissional, Professional Chef. Ele é da Academia Instituto de Culinária dos Estados Unidos, e ele é um livro gigantesco e tem tudo que você precisa saber sobre uma cozinha tradicional. Porque é a cozinha tradicional que vai ser a base para você fazer as mudanças de qualquer receita que você vai precisar. Tem a versão dele em português, para quem não está muito à vontade com a língua inglesa, e é o Senac que vende ele. Ele tem a editora Senac, que faz essa versão portuguesa aqui para o Brasil. Agora, o outro livro que eu estou lendo ainda, ele é mais um livro de consulta, que eu estou maravilhada com ele, é esse. Aqui, o Protocolo Hashimoto. Esse livro aqui é maravilhoso. Tá? Ele é praticamente o que você tem que fazer para você ter sua recuperação da tireoide, principalmente para quem tem alguma doença autoimune, como a doença de Hashimoto. Ele explica muito bem quais são os alimentos que causam aí essa reação que faz com que o sistema autoimune ataque sua tireoide. Então, alimentos básicos do nosso dia a dia, como leguminosas, como lácteos e também como o glúten, que é o mais tradicional, como que eles afetam a glândula da tireoide, que aí acaba afetando toda a saúde da pessoa. Então, é um livro perfeito para quem tem algum problema da tireoide, que eu tenho hipotireoidismo também. Então, é um livro de estudo e de consulta pro resto da vida. Pronto. Casou direitinho com a última aula do modulação intestinal do nível 2 do Murilo Pereira, que foi justamente tireoide. Ele falou explicando lá a questão do glúten, né, da reação usada ali para células da tireoide, falou do intestino inflamado produz menos tirosina, então apesar da glândula estar funcionando legal, não converte no T3 na periferia, que é o que é ativo, então é um outro mundo, né? Sim, não, com certeza. Por exemplo, o ano passado, antes da pandemia, eu morei na Itália. Meu marido ele foi fazer um pós-doutorado e a família toda foi. Chegando lá, o que aconteceu? O mundo caiu. Então, a gente teve todo aquele movimento lá do coronavírus, o mundo ainda nem estava ciente do que poderia acontecer. E eu vivi, como assim, de primeira mão, todo aquele movimento que aconteceu na Itália. E me gerou muita ansiedade viver aquilo tudo e gerou também um comer mais transtornado. E o que tem na Itália para comer o tempo todo? Pão, macarrão, glúten, coisas que eu já tinha tirado aqui no meu dia a dia. Então, depois de praticamente um ano comendo glúten, comendo massas, eu comecei a ter umas crises meio depressivas, umas crises de ansiedade,
que eu falei, gente, eu preciso ir no médico para ver o que está acontecendo comigo. Aí eu chegando lá, a tireoide estava tudo ok, teoricamente, T4 estava tudo ok, teoricamente, mas por que eu estou com sintoma, então, de hipotiroidismo? Eu comecei a linkar, né, o sintoma, o que é o sintoma de hipotiroidismo? É aquele sintoma que a gente fica mais lerdo, com muito sono, a gente fica triste, a gente fica sem vontade de fazer as coisas. Foi aí que eu conheci um outro médico, que eu fui um nutrólogo, e ele me passou o T3. Coisas que quase nenhum médico passa, né? Tem muito tabu ainda com isso. Foi aí que, quando eu comecei a tomar o T3, eu fiz um AP, né? Eu praticamente acordei. Foi aí que eu percebi que meu intestino estava muito ruim, que eu não estava absorvendo ou transformando o T4, que é a levotiroxina que a gente toma para tireoide, não estava sendo convertido direito no meu intestino. Então, quando ele suplementou esse T3, eu tive uma resposta muito boa. Então, foi aí que eu tenho que tirar o glúten, tenho que tirar os lácteos, tenho que renovar todo o meu intestino para que eu consiga viver bem somente com a levotiroxina, não precisar mais do T3 ser suplementado. Verdade. É verdade. A conversão periférica aí, né? Por causa do líquido de inflamação. As coisas ficam claras, né? Depois que a gente entende o mecanismo. E o engraçado, Camila, é que isso estava lá nos livros de fisiologia lá atrás. Na verdade, nós estamos resgatando a base de tudo, né? Sim. Quando a dieta low carb, ela existe desde 1940. Por que a gente agora está discutindo, falando que ela é a dieta da moda? Em pleno 2021. Ela já era uma dieta que existia já para tratar convulsões em crianças há muito tempo. Então, a gente meio que se desvirtuou aí, foi por um lado uma pegada de talvez uma indústria que queria vender mais o açúcar e criminalizar mais as gorduras, e acabou virando o que virou, não é? Verdade, verdade. Como mais algum livro que você lembra aí que te mudou? Esse daqui eu tenho que começar a ler ele agora, do Dr. Murilo, né? Mas eu não posso falar nada sobre ele porque eu tenho que começar. Mas é praticamente os sintomas nutricionais que o nutricionista ele tem que saber, tem que tentar resolver da melhor forma possível. Lógico que é através da alimentação. Esse daqui também, para quem não conhece, da doutora Denise de Carvalho, é um livro muito prático, muito simples, uma leitura bem simples para ser lida por qualquer leigo, não precisa ser nenhum especialista na área da saúde, e ajuda bastante a gente, pelo menos, ter uma base do intestino e saber, pelo menos, como é que a gente age com ele. Tem um outro livro também que eu gosto bastante, que é bem interessante, que é a Bíblia do Intestino, da doutora Karina Sinforoso, que é um livro também um pouco mais aprofundado, e também tem alguns protocolos bem interessantes, como caldo de osso, que é muito interessante também para quem tem problemas gástricos, para quem está precisando dar um descanso aí para o intestino, e vale a pena fazer algumas vezes no mês, para tentar recuperar e acalmar esse intestino que trabalha praticamente hoje em dia 24 horas. Verdade. Não é? E o caldo de ossos, você tem alguma receita diferente? Você como... Então, como nutricionista, né, e mineira, a gente tem um pouco de nutrição, como chefe de cozinha, desculpa. E mineira, a gente tem um pouco de nojo de comer coisas cruas na água assim, borbulhando. Porque como é que mineiro faz o frango dele? Mineiro, primeiro, ele depela o frango, passa o frango todo ali no foguinho, para tirar toda a peninha. Depois ele frita o frango, por imersão mesmo. Depois ele tira aquele frango e ensopa ele. Porque para o mineiro é quase um horror comer frango cru. Apesar que, por mais que não esteja cru, ele pode estar um pouco com aquele mais macio. Então, isso veio para mim também desde sempre. Como é que eu faço meu caldo de osso? Eu gosto de tostar ele antes no forno. Então, eu pego, deixo ele naquela cozinha mais caramelada, que vai dar uma reação vai dar uma reação de Maillard com carboidrato e um pouco da proteína, fazendo com que gere mais compostos aromáticos ainda para esse caldo. Depois que o seu ossinho está todo douradinho, mas tomar cuidado para a gente não produzir aqueles compostos
que podem causar algum dano aí para o intestino. Então, a gente só deixa ele mais douradinho, bem assadinho, e depois eu gosto de colocar ele numa panela bem grande, então naquelas panelas de cozimento lento. Eu tenho aquelas panelas elétricas que eu deixo ligada ela a noite toda, que aí de manhã eu pego e coo ela. Eu não preciso deixar no meu fogão ligado, porque às vezes eu tenho um pouco de medo. Então, na hora que eu tostei esse osso, que pode ser osso de galinha, pode ser osso de boi, pode ser peixe, eu gosto de colocar aí as especiarias. Que aí, como eu não tenho problema com alho, eu coloco cebola, eu coloco gengibre, eu coloco também abobrinha, cenoura, tudo que vai enriquecer bastante esse caldo. Vou fazendo aquele sopão da bruxa mesmo. Depois de 8 horas ali, ele sendo cozido numa temperatura bem baixinha, como se fosse lá na roça, naquele fogãozinho a lenha. Aí tá na hora da gente coar. Aí já pode congelar em pequenas porções e tomar quando está sentindo um pouquinho, com o intestino um pouco ruim, mesmo com uma gastrite, algum refluxo. Excelente. O pessoal entender, ele é rico em alguns aminoácidos aí que formam o colágeno, né? Que se você for comprar, a indústria farmacêutica tem um monte aí para vocês, caríssimo, e fazendo desse jeito que a Camila falou, fica bem barato, né? Sim, tanto quanto quando você gela o caldo de osso, normalmente eu gosto de deixar ele um dia na geladeira, aquela gordura dela vai suspender um pouquinho, raspa aquela gordura, guardo ela para refogar um arroz, para refogar uma carne, porque ela também tem cheio de nutriente, e a parte de baixo ali, você não vai ver um caldo, você vai ver um pote de gelatina. Então, assim, do colágeno mesmo, porque é bem concentrado. Então, na hora que você mexe a panela, ela chega até a tremer assim por cima. E é um caldo bem rico, que vale muito a pena a gente fazer de tempos em tempos para ter uma melhor qualidade de vida e também de nutrição. Não, no meu protocolo, juntamente com a Jamila, que é a Nutri que atua junto comigo, a gente tem um período aí de detox que tira um tempo a carne vermelha, tira um tempo ovo também, então acaba entrando caldo de osso, entrando legumes, quase que um plant-based mesmo por um tempo, para dar um descanso. Mas tem o caldo de osso junto, que já não é plant-based, mas Sim. realmente Não, foi o plant-based, ele não é uma dieta vegetariana. Então, ele é normal você colocar um ovo quando pode, é normal você colocar um frango, ou um peixe, ou até mesmo caldo de osso. Justamente por isso, porque a dieta é baseada em plantas, mas não significa que é somente plantas. Mas é muito importante mesmo fazer esse detox, reduzir a carga aí de proteína, para que essas bactérias aí que fazem essa putrefação todinha das carnes, elas morram de fome, para que depois você consiga restabelecer aí a sua saúde intestinal. Excelente. Camila, como que o pessoal te encontra? Quais são os projetos atuais, projetos futuros? Conta tudo pra gente. Então, vocês podem me encontrar pelo Instagram aqui. Eu também tenho meu canal do YouTube, onde eu passo semanalmente receitas para que as pessoas consigam fazer ela em casa, para que elas saiam dessa mesmice de ficar comendo somente coisas simples, tá? Então, assim, um alimento simples, um ingrediente simples, a gente pode transformar ele fazendo um outro alimento, numa outra refeição, fazendo com que a comida de verdade seja bem saborosa e também bem nutritiva, tá? E também tem aquela vontade de continuar comendo a comida boa. Então, o meu YouTube, ele é Camila Mag. Vocês podem encontrar também no link da bio do meu Instagram, que vai te direcionar logo para lá. Tá? E já estou planejando também o meu curso também de culinária para ensinar essas pessoas a modificar a comida de verdade, sem aditivos, sem açúcar. Ou seja, aprender a comer comida de verdade com uma nova visão aí, sem simplesmente ser somente o básico. Excelente. Camila, foi muito bom. Aprendi bastante com você, que eu falo pro pessoal, né, que eu sou um pouquinho egoísta nesse sentido, porque eu tô aprendendo aqui também, tá?
Quer deixar algum recadinho final para o pessoal? Quem tiver alguma dúvida sobre alguma receita, sobre alguma interação entre nutriente, entre gastronomia, entre nutrição, se vocês também têm algum problema gástrico, se vocês são celíacos ou precisam de uma dieta modificada, pode entrar em contato comigo e com certeza terei o maior prazer de ajudar vocês. Perfeito. E também muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar a essa hora aqui com você. E precisando de alguma coisa relacionada à gastronomia e nutrição, estou de braços abertos esperando. Camila, prazer foi todo meu, tá? Você, simpaticíssima, gostei muito. Obrigada. E também estou à disposição para o que precisar. E eu termino sempre com gratidão. Gratidão, namastê. Pedir. Carpe diem. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Amém.